Olá, quarto ano, tudo bem? Como tem passado? Meninos, eu sou a professora Adriana e nós vamos continuar com o conteúdo de matemática, tá? Olha lá a nossa aula de hoje, revisão 1. Professora, o que é revisão 1? Revisão, nós vamos rever o que nós aprendemos até agora. Nós terminamos o conteúdo da apostila, do material de vocês. Então, nós vamos fazer uma revisão, relembrar, estudar tudo o que nós vimos, tá? No material impresso. Nós vamos fazer a revisão em duas partes. Revisão 1, que é hoje, algoritmo da adição e subtração. Professora, mas se a gente acabou a apostila, como que nós vamos fazer isso? Toda a aula de hoje nós vamos fazer no caderno, organizadamente, tá? Não façam contas emboladas uma em cima da outra, pule linha, dê espaço. Da última coisa que vocês escreveram no caderno, pula uma linha, escrevam a data, aula de matemática, revisão 1, para na hora da foto que vocês nos enviarem, a gente saber do que se trata, tá bom? Então lá, olha o que nós vamos revisar. Medidas de tempo, lá do capítulo 1, algoritmo da adição, que eu não vou mais falar continha, e da subtração, e desafios, probleminhas, situações, problemas. Nós vamos resolver as atividades todas no caderno, tá? Tudo no caderninho. Vou explicar as atividades e tarefa, as dúvidas e as correções com o professor no aplicativo. Vamos começar nossa revisão? Tenha em mãos o lápis, a borracha e o caderno. Está aí com vocês? Vocês estão num lugar limpinho, aconchegante, que dá para apoiar esse caderno e escrever bem, né? Então, vocês vão pegar o caderno, a borracha e o lápis e vamos lá para a nossa revisão. Nós vamos começar falando das horas, do relógio de ponteiro, né? Eu sei que tem muito aluno que ainda tem dificuldade em ver horas em relógio de ponteiros. Nessa hora é fundamental a ajuda de um adulto, do pai, da avó, do tio, para ajudar vocês a entenderem como é ver as horas no relógio de ponteiros. Porque hoje em dia, com o celular e aparelhos eletrônicos, a gente aprendeu a ver, vocês dessa geração, aprenderam a ver as horas prontas, né? Digitalmente. E vocês têm que ter noção de tentar ver as horas nesse relógio de ponteiro aqui. Na maioria das salas de aula, a gente tem um relógio de ponteiro, para vocês irem acostumando. Então, vamos lá fazer uma revisão? No relógio analógico, o ponteiro menor está em vermelho, ó. Olha o menorzinho aqui. Ele marca as horas. O que nós temos que saber, que relembrar? Que 1 hora são 60 minutos. E o ponteiro maior, que está em verde, olha o meu ponteiro maior aqui, dá para ver nitidamente a diferença, menor e maior. Ele marca os minutos. Eu sei, eu tenho que saber, eu tenho que revisar que 1 minuto é igual a 60 segundos. Certo até aí? Que horas são nesse relógio aqui? Vamos pensar comigo? O ponteiro pequeno que marca as horas, ele está aqui, ó, entre o 11 e o 12, né? Se ele não passou do 12, ele ainda está no 11. Então, que horas são, quarto ano? Isso, 11 horas. E os minutos? Quantos minutos? 11 horas e quantos minutos? Eu vou lá no meu ponteiro grande. E eu sei que esse relógio de ponteiro, ele tem que acompanhar a tabuada dos 5, lembra? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, que horas são aqui? 11 horas e 35 minutos. Relembraram? Muito bem.
uma breve revisão de uma tabelinha que muitos alunos já têm também no caderno, às vezes não é igualzinha, mas alguns alunos já têm até no caderno essas tabelinhas, das unidades e das correspondências. Vamos lá. Um dia. Quantas horas corresponde um dia? Quantas horas tem um dia? 24 horas. Uma semana. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Uma quinzena. Quantos dias tem uma quinzena, quarto ano? O nome já diz quinzena. Então, são 15 dias. Bimestre. Bi. Que ideia me traz esse bi? Bi, de 2, ó. Mestre. Um bimestre são 2 meses. Um trimestre. Tri. Lembra do nome tri? Tricampeão, 3 vezes. Triângulo, 3 ângulos. Então, trimestre, 3 meses. Quadrimestre. Olha lá o quadri, do quadrilátero, lembra disso? 4 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano. O ano, ele tem 365 dias em geral, né? Porque nós temos os anos bissextos, ou 12 meses. Então, quando perguntar, em regra geral, quantos dias tem um ano? 365, tá? Quantos meses? 12 meses. Uma década, gente, quanto que é uma década? 10 anos. Um século, 100 anos, um milênio, 1000 anos. Olha o nosso relógio do tempo aqui, ó. Olha lá como que anda o relógio. 1h e 15 minutos. São quantos minutos no total? Olha que perguntinha para fazer a gente pensar. O que que eu sei aqui? Quantos minutos tem 1 hora? Lá no comecinho da aula. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Só que eu tenho 1 hora e 15 minutos. Entendam esse E como um mais, de junção. 1 hora mais 15 minutos. Quantos minutos eu tenho no total, quarto ano? De cabeça, rapidinho. 75 minutos. Por quê, professora? 60 minutos da hora, mais 15 minutos. Tranquilo até aí? Uma semana tem quantos dias? Revisãozinha rápida, acabei de falar. Quem acertou? 7 dias. Uma quinzena tem quantos dias? Fresquinho na cabeça, acabei de falar. Uma quinzena tem quantos dias? Muito bem, para quem falou 15 dias. O dia tem quantas horas? Um dia inteiro, gente. Tem quantas horas? Parabéns para quem falou 24 horas. Tudo naquela tabelinha, hein? Um ano tem quantos meses? Acabei de falar. De janeiro a dezembro. 12 meses. Um trimestre são quantos meses mesmo? Muito bem, 3 meses, quarto ano. Qual o nome damos ao período de 100 anos? 100 anos, pessoal, como chama isso? Quem lembra? Muito bem, é dado o nome de século ao período de 100 anos. Parabéns para quem acertou. Quem errou 1 ou 2, não tem problema. Volta na tabelinha, estuda mais um pouquinho que na próxima acerta, tá bom? Vamos para adição e subtração. Uma breve revisão, né? Para não ter mais erros, concretizar aí. Vamos retomar? Nós temos o algoritmo da adição, nós temos os termos da adição. Professor, o que é termos? O que são os termos? São os nomes, ó, das partes que compõem a conta da adição, o algoritmo da adição. Eu tenho parcela,
parcela. Aqui, às vezes, pode aparecer em alguns lugares, primeira parcela, segunda parcela, que são os números que eu estou somando. O resultado, ele é chamado de soma ou total, tá? Na multiplicação tem um nome, na subtração tem um nome, na divisão tem um nome. Nós estamos na adição, então é parcela, parcela, soma ou total. Não esqueça, para montar algoritmos é necessário ter atenção nas ordens. Sabe quando a professora fica assim, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, número embaixo de número? É isso aqui que está falando. Olha esse exemplo. A gente tem unidade e dezena, certo? Faço lá, ó, minhas ordens, unidade e dezena. Observem que está embaixo uma da outra. Se eu pego esse 7 aqui, que ele é unidade, e na hora de armar o meu algoritmo, armar a minha conta, eu jogo esse 7 para lá. Ah, tô copiando de qualquer jeito, tô com pressa. E aí eu jogo esse 7 aqui, ó. Será que essa conta daria certa? Não, né, quarto ano? De jeito nenhum. Daria um resultado completamente diferente do que nós temos aqui. Pensa bem, se eu pego esse 84 e saio fora das ordens, eu ponho o 4 meio de lado, meio ali perto da dezena, daria esse resultado? Nunca, professora. Exatamente. Resolvendo uma adição. Suponhamos a adição 135 mais 86. Tente você montar no seu caderno. Pega o caderno aí, pessoal. Pega o lápis. Monta essa conta aí para mim no caderno. Estou esperando. Montaram? Lembrando, agora eu tenho centena. E na segunda parcela eu não tenho centena. Então eu tenho um número de ordens diferentes. Como que eu vou armar essa conta para não errar? Olha lá. 135 mais 86. Fizeram assim? Se não fez, apaga e corrige. Ordem embaixo de ordem. Primeiro passo, identificar essas ordens. Unidade, dezena, centena. Observem aqui. Na segunda parcela eu não tenho centena. Então eu deixo vago, vazio, sem nada. Não misturo, certo? Segundo passo, verifique se colocou as parcelas na posição correta. O que a gente vem falando, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Não tem? Deixa sem nada. E assim fica a conta, o algoritmo. Terceiro passo, nós vamos começar a fazer a conta. Vamos começar pelas unidades. É uma soma. Então, o que eu vou fazer? 5 mais 6. 5 mais 6 deu 11. Eu tenho dezena e unidade. Eu posso colocar o 11 só na ordem da unidade? Eu posso pôr dois números aqui, quarto ano? Nunca, professora. Exatamente. 1 não é unidade? Ele vai para a unidade. O outro 1 não é dezena? Ele vai para a casa dele, lá na dezena. Olha lá o quarto passo. Nós vamos continuar somando, agora chegamos na dezena. Eu tenho o 1 que subiu, mais 3, mais 8. Eu tenho 12 dezenas. Tem aluno que faz assim, ó. 8 mais 3, depois soma o que subiu. Tá certinho, tá? O importante é não esquecer o que sobe. Que tem muita gente que esquece. O importante é isso. Deu 12 dezenas, eu vou colocar no lugar certo. 12 dezenas são 120. Então, ó, 2 dezenas e 1 centena. E agora eu vou somar a centena. Certo? Continuando. A gente vai resolver pelo método da decomposição que apareceu no nosso material. Mesmo jeito de fazer. Qual que é a diferença? Eu vou abrir meu número, eu vou decompor em ordens. Unidade, dezena, centena, unidade e dezena. Quando eu decompus,
ponho uma decomposição embaixo da outra e vou fazendo as minhas somas. Olha lá, o 135 decomposto, o 86 decomposto, e eu vou fazendo as minhas somas. 5 mais 6 deu 11, eu coloco a unidade e jogo a dezena para o lugar dela, ó. Olha o lugar da dezena aqui. Continuo somando, 80 com 30, 110. Deixo 10 na dezena e jogo a centena para o lugar dela. Passo o traço e vou somando. 1 mais nada, 1. 10 mais 10, 20. 100 mais nada, 100 mais 100, 200. Como que deu a minha conta? 221 no algoritmo convencional. No algoritmo da decomposição, mesmo valor. 221. Certo até aqui? Vamos para a subtração agora, revisão da subtração. Também tem os termos da subtração. Assim como apareceu os termos da adição, nós temos os termos da subtração. O primeiro termo, ele chama minuendo. O segundo, subtraindo. Estou subtraindo o número que eu estou subtraindo dele. Prestem atenção ao resultado. O resultado de uma subtração, ele se chama resto ou diferença. Naqueles probleminhas do nosso material, apareceu um exercício que perguntava qual é a diferença. E alguns alunos não sabiam qual operação usar. Olha lá, que operação que eu uso? Se o resultado da subtração chama diferença, né? Por isso que é interessante saber os nomes, os termos. Mesmo sistema da adição, pessoal. Nós não podemos esquecer as ordens, né? Para montar os algoritmos é necessário ter atenção nas ordens. Centena, dezena e unidade, número embaixo de número, número embaixo de ordem, cada número na sua ordem. O que é ordem mesmo, professora? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, tá? Montamos a conta. O primeiro passo, eu sei o que é dezena, centena e unidade, eu já coloquei número embaixo de número. Segundo passo, verifique se colocou na posição correta. Aqui tá certinho, ó. Tá vendo que tem todos embaixo certinho, retinho, não tem número torto, não tem número para cá, número para lá. Olha aqui que bonitinho, ó. O terceiro passo, começando pela unidade, verifique se o minuendo, o de cima, tem valor suficiente para tirar o subtraindo. Ou seja, esse aqui de cima é maior que esse? Primeira coisa que eu tenho que ver. Mas, professora, como que eu vou tirar 5 de 4? O 4 não tem unidade suficiente para tirar 5, professora. O que a gente faz? As trocas. Lembra do nunca 10 ao contrário? Como não temos unidades suficientes, pedimos emprestado para a dezena. Lembra? O pedir emprestado nada mais é que fazer as trocas. Pede emprestado para a dezena. Dezena, me empresta aí um pouquinho. Me empresta umas unidades aí, você tem 3 dezenas. Eu te empresto uma dezena. E aí eu vou ficar só com 2. Olha lá, ó. Tirou uma dezena daqui e passou para cá. Então aqui não era só 4, ficou 14. Não eram 3 dezenas? Ele ficou só com 2 agora. Agora dá para fazer, ó. 14 menos 5, 9. Ou tem aluno que faz 5 para chegar no 14. Também tá certo. Agora, 2 menos 8. Tem jeito de fazer, pessoal? Não, professora. Pede emprestado para a centena, ela tem 3 centenas. Claro! Perguntamos na ordem das dezenas se há suficientes. Caso não, pedimos emprestado para a centena. É o que eu vou fazer agora. Ô centena, você me empresta uma, por favor? Empresto.
Agora eu fiquei com 12 dezenas, eu consigo tirar as 8. 12 menos 8, 4. 2, não se esqueçam que não é mais 3, agora é 2. 2 menos 1, 1. Pessoal, agora é para fazer no caderno. Atividade. Stephanie comprou um celular por R$ 678. Ela pagou em dinheiro com 7 notas de 100. Quanto que ela recebeu de troco? Primeira coisa, pessoal, nós temos que reforçar e identificar as informações do probleminha, do desafio. Eu sei que eu gastei isso aqui, né? A Stephanie, no caso, ela comprou, então ela gastou 678. Como que ela pagou isso? Com 7 notas de 100. Primeiro localiza quanto que ela gastou e quanto que ela tem. E aí vamos prestar atenção à pergunta. Quanto que ela recebeu de troco? Vamos às ideias. Qual ideias eu tenho aqui? Primeiro, de juntar. Eu tenho que juntar as minhas notas para saber o quanto que eu tenho. E depois, eu tenho que usar a ideia do gastar. Eu tinha um tanto de dinheiro e eu comprei o celular. Então, quer dizer que eu gastei. Juntar, pessoal, que operação que eu uso? E o gastar, que operação que eu uso? Então, percebe que aqui é mais de uma operação, é mais de uma conta. Vamos para o exercício 2. Um galão de água já tem, olha lá, grifadinho, ele já tem 125 litros. Pensa num galão grandão com 125 litros de água. Ainda faltam 75 litros para terminar de encher. Vamos supor que é um galão grandão, tamanho dessa TV. Ele já encheu 125 litros, do chão até aqui mais ou menos. Mas para ele encher tudo, ainda faltam 75 litros. Quantos litros cabem no galão? Quanto será que cabe no galão todo? Olha a ideia. Relembrando as ideias. Quando eu uso adição, quando é poupar, somar, juntar, agrupar, acrescentar, ganhar, todos esses verbos, essas ideias me remetem à ideia do juntar, do somar. Olha as ideias da subtração. Quando aparecer para mim gastar, subtrair, diferença, que agora ninguém pode falar que não aprendeu o que é diferença. A mais de comparação, quantos anos a senhora tem a mais que eu, professora? Emprestar, perder, todos esses verbos nos remetem, nos faz pensar na ideia da subtração. Não deixa eu só voltar aqui nesse probleminha, ó. Deu para entender esse, pessoal? O galão tem 125 litros, ainda faltam 75 litros para encher e eu quero saber quantos litros cabem no galão. Que ideia será que eu vou usar desse nosso quadro de ideias? Tá? Só ler com bastante atenção que eu acho que vocês vão fazer tranquilos. Pessoal, tarefinha no caderno. Então, o que vai acontecer aqui agora? Vocês vão copiar isso no caderninho, ó. Na tabela abaixo estão escritos os nomes de alguns filmes e a duração de cada um. Complete as lacunas abaixo com as informações correspondentes. Quando a gente foi preparar essa aula e tal, eu pensei em duas opções para vocês fazerem isso aqui. Aí vocês têm que ver com cada professor, viu, aluno? Vocês podem só pôr a resposta aqui, né? De uma maneira que o professor entenda, ou copiar tudinho que está aqui. Se nós estivéssemos na sala de aula, nós iríamos imprimir essa folhinha para vocês e vocês só responderiam aqui. Mas como temos que nos adaptar a todo momento, tirem dúvida com o professor. Professor, o senhor quer que eu copie tudo ou quer que eu ponha só a resposta? Tá? Aí cada professor vai fazer de uma maneira.
Porque se vocês forem copiar, o ideal seria dividir a folha em 3 partes, para ficar do jeito que está aqui, numa linha, o nome do filme, a duração e a resposta. Aí teria que ser bem caprichadinho, tá bom? Então tirem dúvidas com os professores da melhor forma que eles acham que vai ser melhor para eles e para vocês. Então, ó, tem um filme aqui, O Último Caçador de Bruxas. Ele dura 2 horas e 2 minutos. Total em minutos. Quantos minutos eu tenho aqui? Então, eu vou pôr aqui nesse espaço o total em minutos. Lembrando, ó, quanto que vale 1 hora? Tá bom? Se 1 hora vale 60 minutos, eu tenho 2 horas. Então, eu tenho 60 mais esses 2 minutos aqui. Olha o total, 122 minutos. Vocês vão fazer o resto. Também no caderno, é uma tabelinha igual aquela do começo da aula, só que quem vai completar são vocês. Dias 7, 21, 28, 35 e 14. Quantas semanas são 7 dias? Esse aqui é uma tática para vocês descobrirem, é só dividir os dias por 7. 21 por 7, 28 por 7, que vai dar o resultado. Séculos. 100 anos. Quantos séculos são? Aqui nós já fizemos. 3 séculos são 300 anos. 400 anos são quantos séculos? Continuem. Milênio, estou me referindo a 1000. 1000 anos, são quantos milênios? São quantos milênios? 3 milênios, são quantos anos? Vocês vão continuar. E meses? Meses, eu tenho 30 dias. Quantos meses? 60 dias. Quantos meses? E assim por diante. Qualquer dúvida lá com o professor no aplicativo. Também no caderno eu tenho uma tabela de brinquedos e os anos que foram fabricados. São problemas, são perguntas referentes a esses anos. Dos brinquedos da tabela, qual foi inventado há mais tempo? Eu vou olhar essa tabela e vou pôr o nome do brinquedo aqui. Também no caderno, também como tarefa, tá, pessoal? Bom, o que nós vimos hoje? A revisão de medidas de tempo, algoritmo da adição e da subtração com os desafios. Resolver todas as atividades e tarefa, tudo no caderno. Dúvidas e correções com o professor da sala. Façam com atenção, com calma, todo esse material vai estar disponível para vocês ir consultando e copiando no caderno, tá? Uma ótima tarde, uma ótima aula para vocês e até a próxima aula.